Olá, seja muito bem-vinda à Curadoria de Crescimento Pessoal. Eu sou a Valde Carvalho e esse é um ambiente planejado para que você aprenda mais sobre si mesmo e aumente a sua qualidade de vida à medida que você se descobre. Nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito de uma ferramenta chamada Ciclos de Vida. E aqui eu já preciso te falar que pesquisar os fatos sobre a sua história é uma tarefa extremamente relevante para você e fundamental quando se trata de se conhecer. Isso porque quando você se pesquisa, quando você faz o levantamento da tua história, o que você está fazendo é ampliando a tua autoconsciência. Investigar esses fatos, jogar um olhar mais maduro para o seu passado na busca de evidências sobre quem de fato você é, atribuir um novo significado a informações que antes você nutria sobre si mesmo e que não necessariamente correspondem à verdade sobre quem você é, olhar na posição de um terceiro que investiga a própria vida, sabe? Como se fosse alguém fazendo o levantamento da tua autobiografia. Isso te gera uma série de insights, percepções valiosíssimas sobre você. E essa é a minha proposta nesse vídeo, te conduzir a uma reflexão sobre a tua história de vida, jogando aqui para você alguns fatos que são importantes de você revisitar e de você saber, se tornar consciente em relação a tudo isso. Esse processo é muito importante também porque saber sobre você te ajuda na construção da tua autorresponsabilidade. Você vai conseguir olhar para a tua vida entendendo, por exemplo, as situações que aconteceram, o que de fato foi uma contribuição sua, o que teve a ver com as circunstâncias externas. Você vai conseguir se perceber como um principal agente, gerador de resultados que você teve até aqui. E principalmente, essa análise vai te ajudar a se ver como alguém que tem muito poder. Estar nas suas mãos a possibilidade de escolher e construir a vida que você quer viver. Então essa ferramenta ela é uma oportunidade de refletir de maneira estruturada sobre a tua própria história e identificar conexões entre o que você já viveu, o que você está vivendo hoje, e principalmente em relação às suas expectativas e projeções para o futuro, entende? É claro que você vai precisar de um nível de coragem um pouco mais elevado para explorar as suas memórias e para fazer essa autopesquisa, mas ela vai ser valiosíssima, porque tem o potencial de gerar muitas percepções e insights valiosíssimos para você. Algumas pessoas têm medo de se pesquisar, medo de se conhecer, medo de conhecer a própria história, porque elas não querem ter contato, seja com experiências muito ruins, então elas não querem vivenciar isso, mas também porque elas têm medo de descobrir quem elas são. E aqui eu quero te dizer o seguinte, você não precisa ter medo. Se você identificar algum fato doloroso, tiver alguma lembrança traumática para você, entenda como sendo a oportunidade de você resolver. Veja só, quantos anos você já vivenciou, quanto de vida já aconteceu para você. Faça inclusive uma análise do tanto que essas experiências negativas podem ter influenciado você no sentido de te prender a contextos ruins, de amarrar você, de limitar as tuas expectativas em relação ao futuro. Então veja essa como sendo uma oportunidade de reenquadrar essas experiências, de confrontá-las se for o caso, de buscar um profissional específico para te ajudar a lidar com isso, mas entenda que esse é o momento de começar a construir saúde para você. Aqui na Curadoria de Crescimento Pessoal, a nossa proposta é te ajudar a aumentar a tua qualidade de vida à medida que você se descobre. Ou seja, por que o processo de autodescoberta está totalmente atrelado à ideia de qualidade de vida? Porque a qualidade de vida ela é personalizada. Conhecer a sua história, dominar a sua história, os fatos sobre você vão te colocar presente sobre a tua tendência de pensamento, tendência de comportamento, sobre o teu nível de resultado, a tua participação nesses resultados de vida, vão te colocar presente para que você consiga perceber se você é ou não uma pessoa vitimista, entendendo que tudo aquilo que você enxergar e identificar sobre você que não seja bacana, que não seja fácil de digerir, você pode intervir, você pode trabalhar para melhorar a partir de agora. Então, a ferramenta Ciclo de Vida é uma oportunidade para que haja essa autorreflexão intencional em relação ao seu passado, a fim de te equipar para viver um melhor futuro. Então não tenha receio do que você vai descobrir, do que eventualmente você pode lembrar, das associações que você vai fazer. Lembre-se que a tua história ela fala sobre você, mas ela não determina quem você é. Você tem a oportunidade de mudar, de se melhorar e de construir uma nova realidade a partir de agora. A curadoria é inclusive uma oportunidade para você se conhecer, amadurecer e se desenvolver, se tornando uma pessoa mais estratégica na construção de um futuro positivo. Então veja bem, a ferramenta Ciclos de Vida ela é uma oportunidade para você se reciclar, se atualizar em relação a você, em relação às suas formas de pensar. Por mais que você tenha vivenciado experiências dolorosas no passado, por mais que você tenha agido de maneira equivocada, hoje como um adulto você tem meios de lidar com isso. Então essa é uma oportunidade fantástica para que você traga essas experiências à tona agora com uma visão mais madura, no sentido de procurar evidências que
comprovam a interpretação desses fatos para você. Uma vez que a gente investiga, a gente tem a oportunidade de enfrentar. E uma vez que a gente enfrenta, a gente tem a oportunidade de ressignificar. Então veja essa ferramenta como uma oportunidade de liberdade para você a partir de agora, ok? Para você conseguir avançar em relação aos resultados que você deseja, você vai precisar fazer esse alinhamento consigo mesmo. E algo que você precisa saber, essa ferramenta ela precisa ser registrada. Ao longo desse vídeo eu vou fazer algumas perguntas para você, mas você vai ter o seu material de apoio, é imprescindível que você recorra a ele, que você faça suas anotações. Por quê? Porque é nesse processo de escrever que você vai ter a oportunidade de pensar, de posicionar as informações no papel. Isso vai trazer muito mais viabilidade para você, tanto para o confronto quanto para a ressignificação, até mesmo para a reestruturação de uma nova narrativa. Se você não registrar, você não vai atingir o potencial significativo esperado para essa ferramenta. Então aqui eu vou contar com a tua autorresponsabilidade, ok? Então vamos lá. Minha proposta aqui para você é te ajudar a refletir em blocos de aproximadamente 10 anos. Então você vai começar a pensar sobre o teu primeiro desenho de vida. A reflexão, na verdade, ela é a mesma para todas as etapas da vida. É que aqui no primeiro desenho a gente tem algumas contextualizações específicas. Por exemplo, o que eu quero te perguntar é: o que você se lembra sobre os seus primeiros 10 anos de vida? Mas vamos nos deter a algumas informações que são básicas sobre você, que talvez você não saiba. Por exemplo, você sabe o dia da semana que você nasceu? Você sabe o hospital que você nasceu? Qual foi a via de parto da sua mãe? Qual foi o médico que fez o seu parto? Em quais circunstâncias você chegou ao mundo? Você sabe o significado do teu nome? Qual foi a motivação para colocarem esse nome em você? Esses dados são dados que tecnicamente seriam irrelevantes para a sua vida. Mas olha que importante, o processo de autoconhecimento ele tem muito a ver com a curiosidade sobre você. E as circunstâncias do teu nascimento são as circunstâncias que te inauguram no mundo. É a sua chegada no mundo, entende? Então é importante que você saiba isso, entenda qual foi o contexto que você chegou. Você já leu, por exemplo, a sua certidão de nascimento? Você sabe o que estava sendo vivenciado na sua família no momento em que você chegou? Todas essas informações são muito importantes para que você avance emocionalmente. Aqui na Curadoria de Crescimento Pessoal, a nossa intenção é te equipar para que você viva sim uma vida mais leve, uma vida com mais consciência. E é claro que a maioria das nossas abordagens aqui vão ser umas abordagens mais estratégicas. Então eu vou te chamar o tempo inteiro para a ação. Mas entenda que a ação é muito viciada pela emoção. E a emoção, ela é composta por uma série de fatores. E é importante que você se aprofunde na sua história até para você conseguir entender algumas reações que eventualmente você ainda demonstre nessa sua fase de vida adulta. Então, assim, essa compreensão sobre o teu histórico infantil, isso traz compreensão sobre o tipo de pessoa que você é hoje, sobre a tua maneira de se comportar hoje. Então, a ideia aqui é como se você fosse organizar alguns dados, alguns fatos da tua história, como se fosse uma espécie de biografia. Mas é claro, você não precisa ir atrás de todos os fatos milimétricos, mas tem essas informações que são básicas, que vão dando aqui corpo à tua linha do tempo, ok? Essas informações, elas vão te sensibilizar para quem você é, para as tuas experiências, as emoções que você tem expressado ao longo da vida, o teu modo de sentir as coisas, se é um modo mais extrovertido, mais introvertido, a maneira como você interpreta o mundo, a tua visão de mundo, as tuas reações, as tuas crenças que são expostas em comportamentos. Você vai começar fazendo essas informações e à medida que você for avançando nas aulas, você vai perceber como essa autopesquisa já no início é extremamente relevante. Porque aqui na Curadoria de Crescimento Pessoal nós vamos falar sobre valores de vida, tomada de decisão, sobre autorresponsabilidade, lidar com os erros. Então, se você já se dedicar aqui à sua investigação de ciclo de vida, você já vai avançar para os próximos vídeos como um volume de informação sobre você muito mais robusto. E tudo isso vai te sensibilizar para as propostas de aprendizado a partir de agora, entende? Uma vez que você já refletiu sobre o teu nível de autoconsciência, entendeu em qual momento você está na vida, agora a gente vai começar a subir essa escada do desenvolvimento pessoal, ok? E aqui, explorar da base da autoconsciência, o nosso primeiro degrau é a ciclo de vida. Então, preencha essa ferramenta com dedicação, tenha iniciativa na coleta das informações sobre você, porque isso vai gerar um resultado drástico na sua compreensão sobre você. Então, vamos lá. Uma vez que você pesquisou sobre o teu contexto de chegada no mundo, eu quero que você pense também, ao longo dos primeiros 10 anos da sua vida, onde você morou? Quem cuidou de você? Com quantos anos você foi para a escola? Quais eram as suas principais características na infância? O que as pessoas que te conheciam, que conviveram com você, falavam sobre você nessa época? Que tipo de criança você era? Você era mais interativa? Você
você era mais introspectiva? Quais as brincadeiras que você mais gostava? Naquela época, você desejava ter alguma profissão? O que você falava que você queria ser? Quais fatos engraçados sobre você sabe dessa sua fase de vida? O que você mais gostava de fazer? Quem eram os teus vínculos mais próximos? Parentes, amigos, vizinhos, com quem você mais convivia? O que você pensava a respeito dessas pessoas? Quais foram as experiências mais marcantes que você teve nessa fase? Sejam experiências negativas, sejam experiências positivas. Você se lembra de ter sofrido alguma mudança comportamental significativa nesse período? Você se lembra de algum medo, desejo, frustração ou sonho que você tinha? E que outros fatores você considera como sendo relevantes de explorar nesse seu período de vida? Essas perguntas aqui já são uma boa base para você fazer a coleta de informação. Veja bem, vários dos questionamentos que nós enfrentamos ao longo da vida, eles encontram respostas na infância. A nossa visão de mundo começa a ser gerada aqui, as nossas crenças fundamentais que vão reger os nossos comportamentos ao longo da vida. E a infância, apesar de ser o período em que a gente ainda está se adaptando ao mundo, a nossa compreensão ela ainda não é muito clara, mesmo assim a gente vai se marcando. É nesse período que a gente vai formando a nossa personalidade, a nossa maneira de enfrentar e reagir ao mundo. E falando em reação, o período da infância era o período em que a gente mais agia de acordo com a nossa essência, com a nossa naturalidade, com as nossas especificações de fábrica, entende? Então essa é uma fase muito boa para colher informações acerca de interesses genuínos, de pensamentos genuínos. E, enfim, a nossa infância ela é importante no processo de desenvolvimento pessoal por uma série de outras razões. Por exemplo, na infância reside as raízes do teu padrão comportamental e de outros padrões que podem influenciar as tuas escolhas de vida atualmente, seja para o trabalho, seja para o relacionamento pessoal, seja na tua forma de maternar, seja no exercício da tua paternidade, maternidade, na maneira como você interage com as outras pessoas. Muitas crenças fundamentais que você alimenta, muitos dos valores de vida que até hoje são muito caros para você, foram registrados nessa fase. A formação da sua identidade pessoal, de quem você é, também começa nessa fase. Ao explorar as experiências, sentimentos e pensamentos da infância, é possível obter uma compreensão mais profunda de si mesmo, contribuindo inclusive para o fortalecimento da tua autoestima. Entender os teus padrões de relacionamento desenvolvidos ainda na infância pode te ajudar a se relacionar melhor atualmente, refletir sobre a influência dos teus pais, dos teus cuidadores, das pessoas que estiveram próximo a você, pode indicar, revelar para você padrões de insegurança, algumas crenças, identificar inclusive alguns ajustes que você pode fazer, necessidade de cura, de perdão em alguns aspectos. E tudo isso é muito importante para que não hajam amarras em você, entende? É também uma oportunidade para que você identifique momentos de alegria, de aprendizado, de crescimento, motivações que você tinha, que você pode ter esquecido ainda nessa fase da vida. As memórias positivas do seu passado, elas podem ser usadas como uma influência para resgatar, sabe? Aquilo que você gostaria de viver, aquilo que você efetivamente sonhava, o tipo de pessoa que você queria ser. Elas podem ser inspiradoras para mudanças que você queira fazer na sua vida a partir de agora. Então, diante disso, você consegue perceber a importância de investigar a tua infância? Eu trouxe aqui para você alguns pontos de partida, mas você pode ir explorando isso com mais detalhes à medida que você vai resgatando algumas dessas lembranças, entende? E uma vez que você analisou da sua chegada no mundo até os seus 10 anos de vida, agora você vai pesquisar os fatos dos seus 10 anos até os seus 20 anos, que envolve basicamente o fim da tua infância, a tua adolescência, a juventude e começo da vida adulta. Olha quantas coisas interessantes aconteceram com você nesse período, experiências que você talvez tenha atrelado como sendo definitivas, quantas amarras e quantas soluções podem estar nessa sua fase de vida. E eu quero te perguntar, algum momento você já parou para pensar especificamente sobre isso? Essa é a oportunidade para você, caso você ainda não tenha feito isso. E se você já fez, é um momento para revisar ainda com mais maturidade, com um pouco mais de compreensão a respeito de você mesmo. Então aqui eu quero que você pense sobre as circunstâncias em que você vivia, os ambientes que você estava inserido. Então o que você lembra? Dos lugares onde você morou, os ambientes que você frequentou, escola, igreja, casa de parentes, as pessoas com quem você convivia, que tipo de experiências você vivenciou nesse período da sua vida. E aí você pode fatorar, porque apesar de ser o mesmo período de 10 anos, existem muitas fases diferentes aqui. Então, final da infância, adolescência, começo da vida adulta, enfim, faça da maneira como você entender melhor. Mas lembre-se que é a análise do final dos 10 anos até os seus 20 anos de vida. Então, posicione o seu contexto familiar. Aconteceu alguma mudança no teu contexto familiar? Como que era a tua relação com os teus pais, com os teus cuidadores, teus avós, enfim, quem eram as pessoas responsáveis por você nesse período? O que você sabe sobre essa fase da sua vida? O que você lembra? Como que você se comportava? Que fato engraçado aconteceu com você? Você teve alguma experiência traumática nesse sentido? Como que essa
experiência reverberou em você? Quais foram os lugares que você frequentou, que você gostou de ir, as boas experiências que você teve? Você passou por alguma mudança de ambiente significativa? Passou por alguma mudança comportamental significativa? De que maneira isso impactou você? O que você trouxe para a sua vida adulta a partir dessas experiências que você vivenciou nesse seu segundo decenho de vida? Quem eram as pessoas que você admirava nessa fase de vida? O que você observava nelas que você gostaria de ter na sua vida? Quem foram as pessoas que mais te influenciaram, seja positivamente, seja negativamente? E quando você pensar nas influências, seja específico. Me influenciou positivamente a estudar, a trabalhar, me influenciou negativamente me apresentando um vício. Entende? É esse tipo de detalhe que eu quero que você se atenha. Nessa fase da sua vida, quais medos você nutria? Você tinha algum desejo, alguma expectativa, algum sonho específico? Quais eram as suas frustrações nessa fase? Você vivenciou experiências profissionais? Se vivenciou, como foram essas experiências? O que elas geraram em você a respeito da tua visão sobre o trabalho? Quais resultados práticos isso trouxe para você? Se você não teve experiência profissional, por que isso não aconteceu? O que te motivou a não buscar esse tipo de experiência? Enfim, se foi na verdade uma motivação pessoal ou se foi uma questão de contexto que te impediu de ter esse tipo de experiência. Ao longo desse seu segundo decenho de vida, você tinha algum interesse específico que mudou a sua maneira de se comportar? Mudou a sua forma de pensar? Você teve a oportunidade de fazer o que você gostaria de fazer? Outra investigação que é muito bacana de você fazer aqui é quais foram as suas experiências amorosas. Então elenque cada uma delas. Ah, mas eu não me relacionei, mas você se apaixonou? O que isso mudou em você? O que você sentia? Que tipo de pensamento você alimentava? Dentro dos seus relacionamentos, como você se comportava? Quais foram as projeções que você trouxe para sua vida a partir disso? O que você aprendeu a partir dessa sua interação nesse relacionamento? O que esse relacionamento gerou de positivo para você? Te deixou alguma marca negativa? O que você considera que você gerou na vida da outra pessoa com quem você se envolveu? Essa análise específica no tocante aos relacionamentos vai te ajudar a perceber muito os teus padrões agora na vida adulta, tá? Principalmente se você ainda tem alguma pendência desse passado. Pense de modo geral, quais foram as experiências que moldaram você, as experiências que te frustraram, o que te motivou, o quanto daquilo que você pensava na sua infância continuou em você durante essas fases, o que mudou. A ferramenta Ciclo de Vida é basicamente como se você estivesse se estudando em laboratório. Então você tem a oportunidade de olhar de cima para você, como se você estivesse aqui no microscópio, olhando detalhes sobre a tua vida. É uma experiência muito fantástica de se vivenciar. Muitas vezes a gente vai passando pela vida sem nunca perceber os elementos que compõem a nossa história, que nos motivam, que nos influenciam. Então quando você olha para você nesse nível de detalhe, é completamente fantástico e pode ser extremamente revelador para você. Fazendo essa análise, você pode conseguir inclusive separar o que é seu, o que é do outro, o que veio de influência que naquela época você não tinha maturidade para reconhecer e que hoje já não faz sentido para você e que inclusive eventualmente você ainda continua praticando. Olhar para a sua fase de vida a partir desses elementos vai te ajudar a ter clareza sobre as suas expectativas pessoais que você vem nutrindo na vida durante todo esse tempo. Então veja só, quantos fardos, quantos pesos, quantas cargas você pode estar carregando ao longo da sua vida por expectativas sociais, por experiências ruins que você vivenciou e que ainda não parou para reenquadrar. Percebe que você pode ter vivido até aqui se encarcerando por causa de tudo isso, por nunca ter parado para fazer uma análise mais objetiva? É a oportunidade de construir uma nova história, de dar uma nova cor para a sua vida. É como se você também estivesse pegando um quebra-cabeça de 1000 peças e as peças estão todas dentro do saco ainda, todas soltas. E aí quando você vem preencher a ciclo de vida, é como se você estivesse dispondo todas as peças em um tabuleiro e aí você começa a organizar. Você vai entender, nossa, eu trago isso da minha infância, eu me comporto assim por causa disso. Hoje no meu relacionamento eu tenho esse resultado por causa disso que aconteceu comigo lá atrás, eu ainda pensava assim. Percebe a riqueza desse tipo de abordagem? Então a intenção é de fato te colocar presente para quem você é e não só perceber quem você tem sido até aqui, o que a sua vida mostra sobre você, mas principalmente como que você pode se resolver para viver super bem a partir de agora. Aqui a gente falou do segundo decenho, mas aí você vai projetar para o terceiro decenho, para o quarto decenho, enfim, para a fase que você está na vida, procurando entender quais os aprendizados que você teve nessa fase da vida, pessoas que te influenciaram, expectativas que você tinha, sonhos que você alimentava, se você conseguiu ou não atingir as expectativas que você tinha, o que mudou em você em cada uma dessas fases de vida, o que você parou de acreditar, o que você passou a acreditar, quais são os arrependimentos que você nutre em relação a cada uma dessas fases de vida. É muito importante analisar isso. O que você mudaria na sua história se você tivesse a oportunidade de voltar? Hoje, olhando para trás, analisando a tua história de vida, os fatos de vida até aqui, você consegue identificar que tipo de conhecimento te faltou lá atrás para que você vivesse melhor, para que você tivesse melhores resultados?
equivocados? O que você gostaria de ter sabido lá atrás que impediria você de passar por algumas situações prejudiciais que você vivenciou? Porque às vezes você pode ter vivenciado experiências muito ruins lá atrás e ainda hoje você não se equipou. Então olhar para isso e perceber, nossa, lá atrás eu sofria muito nos relacionamentos porque eu tinha um perfil de muita dependência e eu percebo que 20 anos se passaram e eu continuo me comportando exatamente assim. O que eu posso fazer para desenvolver mais autonomia emocional a partir de agora? Às vezes você pode estar se martirizando em um padrão de comportamento ou por um erro que você cometeu há muito tempo atrás, exatamente pelo fato de não ter parado para analisar isso, para não ressignificar a situação e para não se equipar para não cometer mais o mesmo erro. Então, caso você se perceba reproduzindo um padrão, esse é o momento ideal para você confrontar isso e assim gerar novidade de vida. Para cada decênio que você for analisando, você pode ir além das proposições que eu trouxe para você aqui. Vai pensando que outras experiências eu considero como sendo relevante, que outros fatos eu gostaria de investigar, de registrar. Vá fazendo o seu próprio levantamento, entende? Aqui é um ponto de partida apenas. E uma vez que você construa esse levantamento dos teus decênios de vida, né, os fatos que foram acontecendo com você e formando a tua história, eu quero que você pare para fazer uma análise de erros. Então é basicamente o seguinte, olhando para a tua história, o que você considera que você acertou e o que você considera que você errou. Mas é claro que não é possível que você faça o levantamento de todos os erros que você cometeu. Eu quero que você pense em termos de erros que foram muito relevantes, que mudaram drasticamente a tua rota, que geraram muito sofrimento para você. Então eu quero que você olhe para a realidade que você vive hoje. Você enfrenta alguma realidade de frustração, de limitação, de sofrimento? A tua circunstância atual, ela reflete algum erro que você cometeu lá atrás, alguma postura que você poderia ter adotado? É nisso que eu quero que você pense, tá? Teve algum dos erros que você cometeu que se converteu em uma coisa boa? Por exemplo, te gerou maturidade, te permitiu identificar situações com mais agilidade, de ser mais assertivo em determinadas escolhas, permitiu conhecer alguém importante, alguém que influenciou positivamente a tua vida, apesar de ter sido em um contexto ruim que você se deparou com ela. Uma das coisas que a gente mais faz é se sabotar por causa dos nossos pensamentos e principalmente pensamentos de culpa em relação ao erro. Aqui na Curadoria de Crescimento Pessoal você vai ter um vídeo específico para te ajudar a lidar com os teus erros de maneira produtiva. Aqui eu quero que você se atenha a esse levantamento. Quais são os grandes erros que você considera que você cometeu na sua vida? Para quê? Para que você já vá se sensibilizando para entender qual foi a tua participação, que tipo de conhecimento você poderia ter que te livraria de uma situação como essa. E aqui não é para gerar em você mais culpa ou arrependimento, mas é para te equipar, é para te ajudar a ser estratégico, ok? Olhar para a tua história, ver o que você fez e compreender as consequências vai te ajudar a amadurecer emocionalmente. Isso significa que se você souber dimensionar as atitudes erradas que você tomou no passado, consequentemente você vai se tornar mais cuidadoso em relação ao seu futuro. Então, olhando para os seus erros, eu quero que você pense sobre a sua motivação para agir, o que levou você a se comportar de determinada maneira. Foi rebeldia? Foi intenção? Foi falta de conhecimento? Foi imprudência? Negligência? Enfim, mas vá fazendo esse levantamento em detalhes, sabe? E entenda que enquanto você ignorar os seus erros, evitar os seus erros exatamente por causa dessa sensação de culpa, a tendência é que você continue se comportando com atitudes equivocadas, porque analisando o erro, você vai entender o seu padrão. E isso é o que vai te tirar de viver na sombra da culpa. Até porque analisar o teu erro te ajuda também a fazer o dimensionamento de culpa, sabe? Entender o teu nível de maturidade, o teu conhecimento ou desconhecimento em relação a várias coisas, os equívocos de pensamento, as crenças negativas que te motivaram a se comportar assim e que hoje já não fazem sentido para você, mas que eventualmente você ainda não tenha percebido. Enfim, os teus erros também podem te mostrar eventualmente a necessidade de perdão, de se tornar consciente em relação a isso, se equipar e seguir em frente, deixar um estado de estagnação por frustração ou por medo de vivenciar resultados ruins novamente. Às vezes, a gente vai vivendo a nossa vida com uma antipatia em relação a nós mesmos por causa de coisas que nós consideramos como sendo ruins. Mas enquanto a gente não investigar isso, enquanto a gente não se acolher em relação a isso, não se confrontar para mudar essa postura, todo esse peso só vai gerar em nós resultados contraproducentes. Então eu quero que você também, olhando para a tua história, você pense sobre isso. Tá, ao longo da minha vida, ao longo dos meus tantos anos, o que eu mudei? O que eu aprendi? Em que tipo de pessoa esses erros me transformaram? Eu me tornei alguém melhor ou pior? Alguém mais ressentido, mais amargurado, mais esperançoso, mais exaltado? Eu continuei? Eu estacionei? Enfim, esse é um momento para você se confrontar e pensar também o que você tem feito para acertar a partir de agora. O que você tem feito para acertar desde quando você cometeu aquele erro que te martirizou? As atitudes que você tem tomado ao longo da vida, elas demonstram uma postura de intenção ou de automatismo? A maneira como você se comporta te posiciona para o lugar onde você quer estar? O que você agregou na sua vida e tem agregado para a sua versão futura a partir das experiências que você teve até aqui?
A grande questão é constatar o que você tem feito de novo, de diferente, de melhoria, de aperfeiçoamento. Então, uma vez que você vai reunir todas essas informações sobre a sua história e pense sobre esses pontos de confronto, eu quero que você pense o seguinte: o que a tua história fala sobre você, sobre o tipo de pessoa que você é? Você está satisfeito com essa sua percepção? É uma percepção positiva ou negativa para você? Se for positiva, quais são os elementos da tua história que você gostaria de ressaltar? Se foi negativa, quais são os elementos da sua história que você gostaria de interferir e mudar? De agora pra frente, tá? Porque no passado a gente não consegue mais resgatar. Outra pergunta que eu quero te fazer, olhando pra tua história, quais são as características que você poderia usar para se descrever? A tua história mostra que você foi uma pessoa corajosa, uma pessoa disposta, uma pessoa medrosa, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa atenta, uma pessoa distraída. O que a tua história mostra sobre você, sobre o teu padrão de comportamento até agora? Quais valores você conseguiu identificar na tua história? Ao longo da tua vida até aqui, o que foi realmente importante para você? Pelo que você de fato lutou para construir? As decisões que você tomou até aqui foram decisões pensadas, informadas, automáticas? A criança que você foi, teria orgulho do adulto que você se tornou? Olhando para aquela criança lá no seu primeiro decenho de vida, o que movia aquela criança ainda te move? Quais sonhos você ainda carrega? Quais partes de você foram deixadas ao longo da sua jornada, abandonadas, escondidas? O que você precisa resgatar na tua história de característica, de sonhos, de expectativa? Se você tivesse a oportunidade de falar com a sua versão criança, o que você diria para ela? Por fim, eu quero que você pense o seguinte: tendo vivenciado essa experiência, de que maneira ela te fortalece? O porquê, no seu caso, foi significativo para você vivenciar a experiência ciclos de vida? Qual foi o insight que você teve? Qual foi o conhecimento que você teve? Qual é a percepção que vai te melhorar a partir de agora? E para finalizar, eu preciso te dizer que investigar a nossa história de fato não é fácil, porque nós não somos acostumados a lidar com isso, então a gente pode ter uma série de sensações, de impressões, e se você quiser chorar, chore, a história é sua, você tem direito de chorar, mas se acolha. Tenha um olhar de gentileza em relação a você e tenha principalmente um olhar de esperança, entendendo que a sua história te habilita para viver melhor a partir de agora. Então seja intencional na mudança. Use tudo isso que dói em você para crescer. Use tudo isso que te machucou para esquecer, deixar no passado, abandonar, construir uma história intencional, se equipando, aprendendo, melhorando a partir de agora. Usa a tua história para celebrar quem você é. Dê o devido valor a você. A minha intenção é que essa experiência ela seja a melhor possível para você, que você de fato seja intencional nesse processo de descoberta, de autopesquisa. A minha intenção é que de fato seja uma experiência transformadora na tua vida a partir de agora, que contribua fortemente com a tua emancipação emocional e que te ajude a celebrar quem você é, beleza? Então, dito isso, eu encontro você no nosso próximo vídeo.